O feminino faz uma coisa de cada vez. Olá, eu sou a Ana, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E isso que eu falei, que eu trouxe aqui no começo, que o feminino faz uma coisa de cada vez, tem sido o meu mantra do momento. Um mantra que eu mesma, recebi da minha centelha, do meu eu superior, intuitivamente, eu percebi que eu precisava falar várias vezes essa frase até para eu poder lembrar do que ela realmente significa. E de fato, o feminino faz uma coisa de cada vez. Nós mulheres somos acostumadas a fazer tudo ao mesmo tempo. Eu mesma já escutei que as mulheres são multitarefas, enquanto os homens não, que eles têm que fazer sistematicamente uma coisa de cada vez, e é verdade. Às vezes, se a gente pedir para eles fazerem essa uma única coisa, eles acabam esquecendo e se perdendo no meio do caminho. Enquanto a gente, que é mulher, seja pela nossa cultura já de alguns anos, seja pela carga, sobrecarga que a gente tem, essa nossa jornada tripla, essa necessidade de ser suficiente, mais que o suficiente, de carregar pesos que não são nossos, justamente pela nossa ancestralidade, pelas nossas crenças, pelos nossos costumes, a gente acaba se envolvendo com muitas coisas ao mesmo tempo e ocupando um lugar que não é nosso e se nutrindo, vamos dizer assim, de uma energia que não é nossa e que não é saudável pra gente. E o quanto é difícil a gente se perceber nesse lugar que não nos faz bem, parar um pouco, olhar para o nosso contexto, para a nossa vida, para a nossa realidade, dar passos atrás e fazer novas escolhas. E tudo isso eu tô falando justamente porque eu me percebi nesse lugar. E já faz muito tempo que eu me percebo nessa coisa de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e acabar não fazendo nada. E aí o meu foco, a minha energia acaba se esvaindo e passa o dia, eu tô cansada e parece que eu não fiz nada. Carreguei um monte de coisa, andei pra lá e pra cá e o meu resultado é nenhum. Mas como assim? Bom, eu trabalho de casa, então eu tenho que conciliar todos os afazeres domésticos com o meu trabalho, tanto o CLT quanto o meu empreendimento que eu tenho, minha loja de velas e agora aqui o canal no YouTube, com a criação do meu filho e os cuidados dele, e também a casa, que tem toda a função de casa, né? Lavar, cozinhar, varrer, passar e tudo e muito mais, marido e eu mesma, que acabava sempre ficando em segundo, terceiro plano ou a hora que desce. E então, com todas essas coisas para conciliar e tudo junto, eu acabava me perdendo. E aí eu às vezes começava a lavar louça e eu olhava, a máquina tinha acabado de lavar a roupa. Então eu tenho que estender a roupa. Eu parava a louça naquele instante, se tava com espuma ainda para enxaguar, se tava quase acabando, se eu tinha recém começado a lavar, parava tudo e ia estender as roupas da máquina. Quando eu tava tirando as roupas da máquina, eu pensava, poxa, eu deveria ter terminado de lavar a louça, né? Deixava ali do jeito que tava no meio do caminho, voltava para concluir a louça. Mal terminava, eu já pensava, não, mas eu vou estender a roupa para secar logo. Ia lá de novo. Então eu ficava nesse caminho para lá e para cá, tentando fazer tudo ao mesmo tempo e não fazendo nada. E nesse vai para lá e vai para cá, às vezes eu espiava a cama, nossa, eu não guardei aquela coisa lá, ficou em cima da cama, esqueci. Corria para guardar. Aí quando eu tava guardando, eu lembrava de uma outra coisa que eu via que eu não tinha feito. E nisso ficava lá, a louça esperando para ser terminada e a máquina esperando para eu voltar para estender a roupa. Então, assim passava meu dia. Vai para lá, vai para cá, sempre na correria. E é como se eu tivesse essa necessidade de estar sempre correndo, mesmo em uma rotina, talvez, não dá para usar essa palavra, tranquila, mas uma rotina que eu mesma tinha os meus horários, que tenho os meus horários, que eu mesma podia organizar da forma que ficasse melhor pra mim. Então, assim, eu era minha única patroa, minha única chefe e ficava meio perdida nessa ânsia de fazer tudo ao mesmo tempo e ficar deixando coisa pra trás, e aí daqui a pouco já tinha que passar a roupa que tinha secado e recolher e dobrar, e aí começa uma coisa e não termina e vê que tem outra e filho que chama e, gente, é uma loucura. E aí chegava no final do dia, eu estava extremamente cansada e parecia assim que eu não tinha feito nada, sabe? Nossa, mas eu nem fiz. Eu pegava às vezes minha agenda e via, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso.
tá, mas o que eu fiz hoje? E aí eu percebi que eu tava correndo pra lá e pra cá, acabava não fazendo tarefas simples, justamente pela falta de foco, pela falta de presença, de estar conectada comigo mesma. E eu sei que a energia feminina nos convida para isso. Nós, quando estamos mais conectadas com o nosso lado masculino, com a nossa energia yang, que é a energia da ação, a gente não consegue parar, a gente não consegue desacelerar. E a gente tem sim essa necessidade de sair fazendo tudo ao mesmo tempo, de ter ação o tempo inteiro e de que às vezes achar que não está tendo resultado e ter mais ações, mais ações, mais ações. Isso não nos faz bem. Quantas vezes eu parei para descansar e eu não consegui descansar? Eu pensava, nossa, eu deveria estar editando um vídeo agora. Nossa, eu deveria estar lendo algum livro que me edificasse. Nossa, eu tenho roupa lá para passar, não deveria estar aqui descansando. A culpa em parar simplesmente para não fazer nada. Mas a gente precisa desacelerar. A energia feminina, ela nos convida à presença. E nas últimas semanas eu tenho focado muito nisso. Porque, claro, às vezes a gente pensa que, eu devo ter algum TDAH, eu devo ter algum transtorno, eu devo estar com ansiedade, o excesso de tela tá me deixando assim de fato. Pode ser sim, tudo isso e mais um pouco. Mas às vezes é só falta de presença e falta de conexão com a nossa própria energia feminina. Porque a gente não é ensinada a se conectar. A gente realmente é ensinada a estar sempre apagando fogo, sempre fazendo alguma coisa. Isso já é o nosso novo normal, né? Então a gente não consegue parar para olhar e fazer uma coisa de cada vez. Então eu comecei a repetir isso para mim mesma. O feminino faz uma coisa de cada vez, inclusive descansar. Então eu comecei a lutar de verdade, lutar contra isso. Quando eu tava descansando, às vezes eu queria estar fazendo alguma outra coisa, ou então um descanso produtivo, um descanso ativo. Tô descansando, tô sentada, mas tô fazendo alguma coisa do meu trabalho. Não, isso não é descanso. Então, isso era muito pesado pra mim. Descansar por descansar, porque eu preciso e mereço e quero descansar. Era muito pesado parar e simplesmente ficar ali parada. Então, o quanto isso é desafiador pra gente que tá acostumada a viver nesse modo automático de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, e principalmente, não perceber a presença naquele momento. A presença que a gente tem que ter naquela determinada atividade. Mesmo que seja realmente uma atividade que exerce uma ação. Então, comecei a falar pra mim mesma, o feminino faz uma coisa de cada vez. Se eu tava lavando a louça e eu senti o impulso de estender a roupa, eu repetia pra mim, o feminino faz uma coisa de cada vez. Quando eu finalizava toda aquela louça, aí eu olhava, tava pronto, e forçando isso dentro de mim, porque não era fácil. Muitas vezes eu tinha o impulso de fazer outra coisa. Sim, eu tinha. Eu tava lavando a louça, eu olhava alguma coisa aqui que eu não tinha guardado, que tava bagunçado, eu parava. Então eu me forçava a voltar pra louça na pia que eu tava lavando. Mesma coisa, eu ia passar roupa, eu focava toda a minha atenção e presença em passar a roupa. Outra coisa que eu parei de fazer foi ver vídeos ou ouvir podcasts no YouTube, no Spotify, enquanto eu faço essas atividades. Porque aí o que eu tava fazendo? Ou eu tava lavando a louça ou eu tava prestando atenção no vídeo? Não tava dando certo. Muitas vezes eu me perdia e não conseguia escutar com atenção o que o vídeo tava falando, a pessoa, né? Porque tava lavando a louça e com a cabeça lá no mês que vem ou no mês passado. Então eu tava sempre muito aérea, me ocupando de coisas externas enquanto o meu interno tava gritando socorro e eu não tava percebendo. Então foi uma decisão realmente que eu precisei tomar, de olhar para tudo isso e fazer uma coisa de cada vez, inclusive o lazer, inclusive o próprio descanso ou a própria coisa de ver vídeo no YouTube, que é uma coisa que eu gosto bastante e contribui muito comigo. E além disso tudo, refletir um excesso de energia masculina na gente, de a gente não saber receber do feminino, desse lugar que espera, desse lugar que é calmo, desse lugar que merece ser cuidada por si mesmo, por outra pessoa, e excesso de controle. Então é excesso de masculino, é excesso de ação, é excesso de controle. Como se a gente tivesse que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, resolvendo todas as coisas ao mesmo tempo, porque ninguém vai fazer melhor que a gente. Então isso realmente assim reflete uma rigidez, uma dureza, uma inflexibilidade
que não é nosso. Não deveria ser natural pra gente isso. A gente deveria fluir mais, dançar mais, ser mais leve, ser mais tranquila, menos rígida, deixar outras responsabilidades de lado. Claro, né, tem coisas que competem somente a gente, mas tem coisas que a gente pode sim delegar, a gente precisa aprender a fazer isso para que a gente se torne mais leve e viva no nosso feminino, que é leveza, é fluidez, é facilidade e dá para fazer muita coisa legal no feminino, inclusive dinheiro. A questão financeira, eu confesso que sempre foi um desafio para mim. Eu sempre tive essas questões com o dinheiro. O dinheiro entra, mas não fica, ou demora muito para entrar, entra com muita dificuldade, entra pouco, ou então mesmo quando entrava bastante, mas já ia cada coisa para o seu destino e acabava que ficando sem nada. E isso realmente é uma coisa, e aí eu precisava ficar nessa, né? Como é que eu vou fazer mais dinheiro? Como é que o dinheiro vai entrar mais? E vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou vender isso, vou vender aquilo. Aí eu tava vendo que eu tava assim, querendo ter todo o controle da situação, e isso estava mostrando a minha falta de fé, a minha falta de confiança e a falta de paciência em ter que esperar os resultados das minhas ações. De novo, excesso de energia masculina. Quando eu comecei a habitar esse lugar do feminino e a trabalhar isso em mim, mesmo que seja difícil e tenha sido um pouco forçado, eu percebi que as coisas começaram a melhorar e fluir melhor. Pode parecer até pouco, mas, por exemplo, já teve mês que a gente recebeu o nosso dinheiro, o salário, prolabore da empresa, e foi tudo. E eu pensava, meu Deus, ainda temos até o dia 30 para viver, o que a gente vai fazer? E aí eu entrava em colapso, e ai meu Deus, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu preciso isso, Comecei a desapegar. Eu disse, não, agora eu vou parar e eu vou descansar. Eu vou fluir na minha energia feminina, eu vou ser magnética e eu vou atrair as melhores situações que eu puder. E comecei a fazer esse exercício interior, comigo mesma, me acolhendo e me respeitando. Resultado, no mês seguinte a esse caos todo dentro da minha cabeça, a gente recebeu os nossos salários, fez o que tinha que fazer e sobraram praticamente R$ 1.000. Pode não ser muito, pode ser pouco, sim, eu gostaria que sobrasse mais, eu gostaria que entrasse mais, não vou mentir, mas eu já pensei, meu Deus, uau! Como pode melhorar? O que mais é possível? O universo, eu estou aberta a receber da minha energia, do meu feminino. Eu estou aberta a receber da leveza e da facilidade do universo. E tudo isso por uma simples questão de escolha. De parar, de pausar, respirar, relaxar. Mesmo sendo muito, muito difícil no momento para mim. Mas eu tenho certeza que eu ainda vou me acostumar e vai ser habitual tudo isso na minha realidade. O descanso, o me presentear, o me cuidar, me fazer bem. Até porque o tempo tá passando e lá na frente eu vou só querer voltar um pouquinho para a fase que eu tô agora. O meu filho de 2 anos ainda mama para dormir. Ele não usa chupeta, nem mamadeira, nunca tivemos esses acessórios. E ele, né, tem o meu peito ali como acalento, como conforto todos os dias. Mesmo que seja muito pouquinho. Mas é sagrado para ele antes de dormir. E muitas vezes ainda quando acorda pela manhã também. Mas à noite antes de dormir é fato, ele vai mamar um pouquinho para dormir. E eu deito com ele, e enquanto ele tá mamando, e eu deveria estar curtindo esse momento com o meu filho, porque daqui a pouco eu vou ter mais uma bebê, e eu não vou conseguir me dedicar somente a isso pra ele, né? Somente esse tempo, enfim, não vou conseguir estar exclusivamente com ele pra isso, porque a outra bebê também vai querer peito, e eu deveria estar aproveitando, curtindo esses últimos momentos, esses últimos meses que a gente tem juntinho, mas não. Aí a minha cabeça já quer estar editando algum vídeo, quer estar pegando alguma ideia de post, quer estar em ação o tempo inteiro. E aí eu comecei também a forçar, a ir pra cama com ele sem celular, sem Kindle, sem livro, sem nada, para eu poder estar ali presente com meu filho, para que lá na frente eu não me arrependa de ter deixado essa fase passar e não ter visto tudo isso. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a olhar mais para si e que você decida se priorizar
pausar, descansar e principalmente fazer uma coisa de cada vez.